Está decepcionado com o seu presente de Natal? Então veja o meu. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Eu sou o Gilberto, tenho 21 anos e trabalho há 6 meses como vendedor em uma grande rede de lojas dentro de um shopping. Escala 6x1, feriados, finais de semana, aquele ritmo que consome a gente sem pedir licença e faz os dias se misturarem uns com os outros. Entrei achando que seria algo temporário, uma forma de juntar um dinheiro, ganhar experiência, aprender a lidar com pessoas e criar um mínimo de estabilidade enquanto tentava organizar o resto da vida. Eu ainda estudo, faço faculdade à noite, e desde que comecei nesse trabalho conciliar tudo virou um desafio diário. Muitas vezes saio do shopping direto para a sala de aula, cansado, com a cabeça pesada, tentando prestar atenção enquanto o corpo só pede descanso. Já perdi prazos, já fiz trabalhos correndo, já cheguei a pensar em desistir do curso, não por falta de vontade, mas por falta de energia mesmo. Moro com meus pais e com minha irmã mais nova, e parte do motivo de eu aguentar essa rotina é ajudar em casa com as contas, aliviar um pouco o peso para eles. Por isso, desde o começo, levei esse emprego muito a sério. Não imaginava que tão cedo eu teria uma aula prática sobre como o mundo corporativo consegue espremer até a última gota de motivação de alguém. Lembro como se fosse hoje do começo do mês passado. Uns 30 minutos antes da abertura da loja, quando ainda estávamos levantando as portas e ajeitando as vitrines, fomos chamados para uma reunião extraordinária. O clima já era de cansaço, mas todo mundo ficou em silêncio quando vimos que não era o gerente de sempre. O superintendente regional da rede estava lá, de camisa social impecável, relógio caro no pulso, sorriso ensaiado e aquele tom de quem veio salvar a pátria. Ele falou por longos minutos, sem pressa alguma, enquanto a loja ainda estava fechada e nós já sabíamos que aquele tempo não seria compensado depois. Fez um discurso cheio de palavras bonitas, daqueles que parecem ter sido treinados em curso de liderança. Falou sobre vestir a camisa da empresa como se fosse uma honra, agir como dono do negócio mesmo sem ser, pensar como empreendedor enquanto recebemos pouco mais de um salário mínimo. Disse que vender não era empurrar produto, era entender o cliente, criar conexão, identificar oportunidades, repetir frases prontas como se fossem grandes revelações. Falou de metas agressivas, disse que o mercado estava competitivo, que a empresa confiava na gente e que aquele seria um mês decisivo. Reforçou várias vezes que quem se destacasse seria reconhecido, que esforço nunca passava despercebido e que a empresa sabia recompensar quem realmente se dedicava. Prometeu presentes, falou de uma grande festa de final de ano, disse que a empresa valorizava quem se esforçava. Minha cabeça, aquilo começou a ganhar forma. Imaginei um churrasco com o pessoal da empresa, todo mundo reunido fora daquele ambiente pesado do shopping, rindo, conversando, esquecendo por algumas horas das metas e da pressão diária. Pensei em algo simples, mas humano, talvez uma confraternização de verdade, com comida, música e aquela sensação rara de pertencimento. Também imaginei cestas de Natal, algo para levar para casa, colocar em cima da mesa, dividir com meus pais e com a minha irmã, sentir que todo aquele esforço tinha se transformado em algo concreto, ainda que simbólico. Aquilo, de certa forma, mexeu comigo mais do que eu gostaria de admitir. Olhei ao redor e vi meus colegas cansados, alguns claramente descrentes, outros só balançando a cabeça como quem já não espera muita coisa. Mesmo assim, tentei manter o bom humor e me agarrei à ideia de que talvez, dessa vez, fosse diferente. E eu vendi. Vendi como nunca tinha vendido antes. Chegava mais cedo, saía mais tarde, no meio do expediente, mal percebia o tempo passar. Abordava os clientes pelo nome quando conseguia, puxava conversa, perguntava o que procuravam, apresentava os produtos com cuidado, explicava cada detalhe, sugeria alternativas, acompanhava até o caixa e ainda ficava atento para não perder nenhuma outra oportunidade no caminho. Passei dias inteiros praticamente sem sentar, com as pernas doendo, a garganta seca e a voz rouca no fim do expediente, mas mantendo o sorriso no rosto mesmo quando o corpo já pedia arrego. Tinha dia em que eu chegava em casa exausto, sem forças nem para abrir um livro da faculdade, mas ainda assim pensava que valia a pena. A loja enchia, o fluxo de clientes não parava, as vendas subiam, os números apareciam no painel interno e viravam assunto nas conversas rápidas do estoque.
Cada meta batida dava uma sensação de alívio, como se todo aquele sacrifício estivesse, finalmente, sendo visto. A sensação era de dever cumprido, de que o esforço coletivo estava funcionando e de que, no fim das contas, aquele mês realmente seria recompensado. Hoje, no final da tarde, já perto do horário de fechar a loja, o gerente nos chamou para uma reunião. Foi daquele jeito clássico, pedindo para todo mundo ir para o fundo da loja, perto do estoque, enquanto os últimos clientes ainda circulavam do lado de fora. Quando chegamos lá, deu para perceber que o ambiente estava diferente. O fundo da loja estava decorado com balões coloridos e fitas amarradas, presos com fita adesiva no teto, tentando criar um clima de comemoração. No centro, havia uma mesa comprida repleta de caixas pequenas, todas iguais, organizadas como uma pirâmide, como se aquilo fosse algo grande. Aquela cena aumentou ainda mais a expectativa. O gerente então disse que o desempenho tinha sido excelente, que nossa loja foi uma das que mais se destacou na região naquele mês. Começou a falar de números com entusiasmo, citou metas batidas, comparações com outras unidades e mencionou algo em torno de 6 milhões de reais em vendas no período. Enquanto ele falava, a gente se olhava em silêncio, com aquele misto de cansaço extremo e expectativa contida, agora reforçada pela decoração e pela mesa cheia de caixas, tentando adivinhar o que viria a seguir. Alguns colegas sorriram discretamente, outros mais antigos cruzaram os braços, todo mundo atento a cada palavra. Então ele fez uma pausa, sorriu de um jeito quase solene e disse que tinha um presente para nós, em homenagem ao grande desempenho e ao esforço que, segundo ele, tinha sido fundamental para aqueles resultados. Ele começou a distribuir as caixas, chamando um por um, entregando com um sorriso automático e um "parabéns pelo desempenho", repetido várias vezes. Uma caixa para cada funcionário. Quando a caixa chegou na minha mão, a primeira coisa que notei foi o peso, ou melhor, a falta dele. Era leve demais. Abri ainda ali, discretamente, e vi que se tratava de uma caixa de bombom. Pequena. Simples. Fechei de novo quase no mesmo instante, com aquela sensação estranha de constrangimento misturado com decepção. Aquilo não parecia compatível com tudo o que tínhamos ouvido durante o mês inteiro. Saí da loja com a caixa na mão e um nó preso na garganta, tentando manter a expressão neutra enquanto os colegas iam se dispersando em silêncio. No caminho para casa, fiquei olhando para aquela caixa dentro da mochila, lembrando das horas em pé, das metas, das promessas. Cheguei em casa, sentei na cama, respirei fundo e só então abri a caixa com calma. Dentro, 6 bombons. 6. O restante era praticamente vazio, preenchido por papelão e por fotos de bombons impressas nas laterais, estrategicamente feita para dar a impressão de que tinha mais. Naquele momento, ficou impossível não sentir que tudo aquilo era uma encenação mal disfarçada. Fiquei olhando aquilo por alguns segundos, sem reação. Um mês inteiro de metas batidas, de pressão constante, de discurso sobre empreendedorismo, pertencimento e reconhecimento, tudo resumido a uma caixa quase vazia de chocolate barato. Foi como um balde de água fria caindo de uma vez só. Não pelo valor do presente em si, mas pelo recado implícito por trás daquilo. Aquilo não era reconhecimento, era quase um deboche cuidadosamente embalado. Naquele momento, caiu uma ficha que talvez eu estivesse tentando ignorar desde o começo. Para a empresa, todo aquele esforço tinha um valor irrisório. E você? Já passou por algo assim? Deixe nos comentários. Comentário do curador. Lendo esse relato, é difícil não sentir um aperto no peito. Não pela caixa de bombom em si, mas por tudo o que ela representa. O OP não esperava luxo, não esperava algo caro, ele esperava respeito, um mínimo de reconhecimento compatível com o esforço que foi exigido. Quando uma empresa cria expectativa, fala de pertencimento, de vestir a camisa e de recompensa, ela assume uma responsabilidade emocional com quem está do outro lado. Reduzir tudo isso a um gesto quase simbólico e vazio não é só falta de sensibilidade, é um recado claro de como o trabalhador é visto. Situações assim explicam por que tanta gente perde a motivação, adoece ou começa a repensar o próprio futuro. No lugar dele, muitos teriam reagido da mesma forma, em silêncio, engolindo a frustração e levando para casa um peso que não cabe numa caixa de chocolate. Obrigado por assistir até aqui.
Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.